Meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma grande aula do nosso Estatuto do Servidor Público Civil do Estado do Pará, consagrado pela Lei 5.810, né? Isso aqui não é uma aula, é um mini curso, e sempre repito isso, você pode acreditar no professor. Se você assistir todas as minhas aulas e seguir as nossas orientações pedagógicas, você vai gabaritar, você vai acertar todas as questões, porque isso aqui é um curso completo, né? E agora nós vamos trabalhar o assunto estágio probatório. Muito importante na avaliação do servidor, muito importante para o serviço público, como diz aqui, estágio probatório. Você vai passar por um período de experiência, né? Para quem já trabalhou, quem teve carteira assinada, você sabe que o prazo de experiência na CLT é de 90 dias. O Estado, o servidor público, também tem. E a experiência é chamada de estágio probatório, onde você vai ser submetido a uma avaliação de desempenho e no final do período estipulado, que são 3 anos, você vai ser confirmado num cargo e você vai adquirir a estabilidade. Resumindo o que eu falei, né? Ah, professor, eu pensei que com o exercício já estava tranquilo, ainda você não está tranquilo ainda, né? Então você fez o concurso, você foi nomeado, você tomou posse, entrou em exercício, tudo certinho. E agora, a partir do momento que você entra em exercício, você vai ser submetido ao estágio probatório. Esse estágio probatório são duas vertentes importantes, você deve saber. Primeiro, você vai passar por avaliação de desempenho anual, né? Você vai ser, todos os anos você vai passar por avaliação. No caso do estágio probatório, você tem que ter 3 anos de efetivo exercício, né? Após 3 anos de efetivo exercício no cargo, não pode ter afastamento, não pode ter licença, né? Você, depois de 3 anos de efetivo exercício, mais avaliação de desempenho positivo, aí você sim consegue adquirir o sonho, o tesouro, que eu chamo a famosa estabilidade, né? Professor, o que significa a estabilidade? Significa dizer aqui que você vai ter o quê? Você vai ser confirmado num cargo. Com a estabilidade, você somente perde o direito desse cargo, de estar ocupando o cargo em algumas situações específicas. Então, você tem o quê? Estabilidade naquele cargo. Você agora sim, você está estabilizado aí, tem estabilidade no cargo, né? Professor, o que acontece aqui no estágio probatório? Se você não for aprovado em estágio probatório, você será o quê? Exonerado, né? Exonerado do cargo, né? Já na estabilidade, você tem aí outras possibilidades. Inclusive, depois dessa aula que eu vou gravar agora, que eu estou gravando para vocês de estágio probatório, eu tenho a aula de estabilidade. Na aula de estabilidade, a gente vai relacionar todas as hipóteses na qual o servidor público poderá perder o direito ao cargo. Então, a aula de estabilidade, em seguida, completa a aula do estágio probatório. Estágio probatório, vamos lá, rapidamente. Está previsto na seção 5 do título 2º da Lei 5.810, do estágio probatório, artigo 32. Vem comigo. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 3 anos, durante os quais a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores, né? Vamos lá, o que o examinador pode complicar na sua vida? Ao entrar em exercício, tá? Atenção, inclusive nós vamos fazer algum exercício, que o cara, alguma atividade hoje na aula, que o examinador ele trocou a palavra exercício por posse, está errado, né? Então você tomou posse, você se apresentou, cumpriu todos os requisitos para o exercício do cargo, mas você ainda não entrou em exercício, né? Você tem um prazo para entrar em exercício que é de 15 mais 15. Só depois do efetivo exercício do desempenho real das atividades do cargo que você pode estar sendo submetido ao estágio probatório. Bacana. Então, primeira coisa, exercício, né? O período do estágio probatório, 3 anos, né? Professor, por que é 3 anos? Para atender, né, o artigo, atenção, para conciliar o artigo 41 da Constituição Federal de 88. Né? Esse artigo 41 trata da estabilidade.
E na estabilidade são 3 anos. Então, aqui, inclusive, tem aqui uma alteração recente, com certeza lá em 94, né? O período seria 2 anos, né? Em 94, 2 anos. Tivemos a emenda 18, a emenda 19 da Constituição Federal, que alterou o prazo para 3 anos. Bacana. Então, nesses 3 anos, ele será o quê? Avaliado, avaliação de desempenho. Tá? Ele vai ser avaliado no cargo, é o estágio probatório, e nessa avaliação, né, serão observados 5 critérios de avaliação. Primeiro critério, assiduidade. Segundo critério, disciplina, se obedece às ordens do chefe, né? Capacidade de iniciativa, produtividade e, finalmente, responsabilidade. Então, durante 3 anos, ele vai ser submetido à avaliação de desempenho e, nessa avaliação de desempenho, ele vai avaliar se o servidor é assíduo, ele tem disciplina, tem iniciativa, tem produtividade, tem responsabilidade, né? Prof, o que você fala sobre isso? Uma opinião pessoal, né? Na minha opinião, esse período de 3 anos, a administração pública é muito frouxa, né? Todo mundo passa, quase todo mundo é aprovado, né? 99,9% dos candidatos aí, eles são aprovados no estágio probatório, porque a administração pública é bastante benevolente. Então, aqui é um período, gente, papo reto com vocês, aqui uma expressão pessoal do professor Luiz, na qual a administração pública tem que cobrar, tem que cobrar o comportamento do servidor. É um período de avaliar o cara, né? Se em 3 anos o cara lá, ó, avaliar 3 anos o sujeito, cara, tá fazendo essa avaliação. Cara, se em 3 anos não deu certo, põe para fora, que aqui é muito fácil você inabilitar ele no estágio probatório. Tá? Então, o estágio probatório, você é habilitado ou inabilitado. Habilitado que você foi aprovado, você foi confirmado no cargo, né? É uma oportunidade para tirar o povo ruim da administração pública aí, que é o pessoal que só denigre a imagem dos servidores públicos. Bacana? Ok, cai em concurso? Claro, vem comigo aqui. TJ Pará, VUNESP, 2014, cargo de analista. Estabelece o regime jurídico único para que fins de aprovação em estágio probatório serão observados os seguintes fatores, né? E aí, professor, nós temos o quê? 5 fatores que serão avaliados durante o estágio probatório. Você já sabe. Primeiro, assiduidade. Segundo, disciplina. Capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, ou seja, a aluna que dá lá concurso acerta uma questão como essa com os pés nas costas, né? Gabarito correto é a letra B de bola, né? Parágrafo 1º, né? O que diz esse parágrafo 1º? Qual que é o objetivo dele? O objetivo diz o seguinte: olha, você fez o concurso, você entrou em exercício, bacana, né? Você tem 3 anos para ser avaliado. 4 meses antes do término do estágio probatório, você vai ser submetido, o seu estágio vai ser submetido aí à homologação e aprovação ou inabilitação do seu desempenho pela autoridade competente, né? 4 meses antes do fim do período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação de desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento do sistema de carreira, sem prejuízo da continuidade da apuração dos fatores enumerados no inciso 1 a 5 deste artigo. Ou seja, 4 meses antes de encerrar, já vai a homologação do estágio probatório, porque aí eu vou te falar, né? O que acontece? É aquele pequeno percentual das pessoas que são inabilitadas, né? Em 4 meses antes foi lá a comissão, lá, o decreto, o resultado foi pela inabilitação no estágio probatório. Então ele vai ser o quê? Exonerado de ofício, né? Ele vai ser exonerado. Só que aí ele pode entrar com recurso, ele vai ter o devido processo legal, ele vai correr atrás administrativamente para reverter essa decisão. Ele pode alegar perseguição e um monte de coisa, cara. Eu conheço esse contexto aí. Professor, então, meu estágio probatório, na verdade, é de 2 anos e 8 meses? Não, são 3 anos. O que diz sabiamente o artigo? Na parte final, ó, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores, né? Então, o cara chegou lá em 2 anos e 8 meses, ou seja, 4 meses antes de encerrar o estágio probatório, ele foi aprovado, aí ele relaxou total.
não foi pontual, inascido, não teve produtividade, nenhuma iniciativa, nada, relaxou geral. E aí? E aí, esses 4 meses vão ser avaliados também, que pode invalidar a sua aprovação, com certeza. Bacana? Então tá aqui para vocês o parágrafo. Prof, esse cara cai em concurso? Claro que cai, meu. No período de tal, antes do fim do estágio probatório. O que diz isso aqui? Qual que é esse período? 4 meses, né? No período de 4 meses antes do fim do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento do sistema de carreira. A expressão que completa corretamente lacuna é 4 meses, inclusive o que? É o parágrafo 1º do artigo, o artigo que traz o estágio probatório da lei. Muito fácil, aluno da LAC acerta isso aqui. 4 meses antes vai ser o período que vai para a homologação. Bacana? Letra B de bola. Fácil questão. Parágrafo 2º. Vem comigo. O servidor não aprovado no estágio probatório, ou seja, ele foi inabilitado no estágio probatório. Professor, e aí? Ele vai ser punido? Não, ele não vai ser punido. Por que ele não vai ser punido? Porque ele não tem a estabilidade. Tá? Ele está em um estágio de quê? De avaliação daquele período, da experiência de 3 anos. Então, ele será exonerado. Exoneração é um tipo de vacância. Tá? Ele será exonerado de ofício, ou seja, por vontade da administração pública. Puxa, professor, é a 2ª vez no nosso estudo que a gente já viu esse instituto, sim? Quando o cara toma posse e não entra em exercício no prazo previsto de 15 e mais 15, né, que está lá na lei, ele será o quê? Exonerado de ofício. O mesmo instrumento, o mesmo ato vai se aplicar. Neste caso aqui, ele foi inabilitado, ele não foi aprovado no estágio probatório. Então, pegadinha de concurso, a banca vai falar que ele vai ser punido. Não vai ser punido, né? Ele vai ser exonerado do cargo. Tá? Ele vai ser demitido? Não, ele não vai ser demitido, porque demissão é um tipo de penalidade, que nós iremos estudar demissão nesse nosso estudo aqui. Então, ele será exonerado. Observado o devido processo legal. Tá? Então, ele vai ser exonerado, então vai ter o devido processo legal. Nesse processo de exoneração pela não inabilitação, pela não aprovação no estágio probatório, ele terá todas as prerrogativas de fazer a sua defesa, né? Ampla defesa e direito ao contraditório, todas as fases do processo, então devido processo legal, formalizado, certinho, com prazo, recurso e assim por diante, né? Então, parágrafo 2º, né? Parágrafo 3º, vem comigo aqui, do artigo 32, né? O disposto no caput deste artigo não se aplica aos servidores que já tenham entrado em exercício na data da publicação desta lei, que se sujeitam ao regime anterior, nova redação, uma alteração. Ou seja, nós estamos estudando qual lei? 5.810 de 94, precisamente dia 24 de janeiro de 94. O que diz aqui? Ó? Esse artigo aqui, artigo 32, parágrafo 3º, né? Então, aqui, ó, antigo RGU. E daqui para cá é o novo. O artigo 32, parágrafo 3º, diz o seguinte: para o pessoal que entrou antes da lei, vai ser sujeito ao estágio probatório, né? De quê? Com as leis anteriores, né? Com as leis anteriores, isso está dizendo aqui. Isso aqui vai aplicar somente aos novos, né? Então aí, com certeza, esse item aqui não tem mais aí efetividade prática nenhuma, porque passados aí tanto tempo já da publicação desse estatuto, né? O povo já está aposentando, né? O povo já está aposentando. Então, isso que diz aqui o parágrafo 3º. Bacana? Vamos lá. Artigo 33, comigo. O término do estágio probatório importa no reconhecimento da estabilidade de ofício, né? Ah, professor, então o que significa dizer o seguinte: estágio probatório, 3 anos, 5 itens, ok. De avaliação, ok. 3 anos, tá? Aqueles 4 meses antes é para quê? Para dar eficácia ao artigo 33. Então, 4 meses antes, o cara já tem o que? A publicação da sua homologação do estágio probatório.
homologou o estágio probatório, ele vai ter o quê? O reconhecimento da sua estabilidade. Aí sim, eu digo para você que você pode relaxar no cargo. Você conseguiu aí a estabilidade, você vai ter muita proteção, tá? Muita proteção. Então você vai ter a estabilidade de ofício, tá? Professor, estabilidade, sim, próxima aula, mas eu tenho que fazer um parâmetro para vocês. O artigo 41 diz o seguinte, da Constituição: são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Vamos lá. Então, para adquirir estabilidade, primeira coisa, somente através de provimento de concurso público. Ah, professor, quais são os casos das pessoas que têm quem é exceção? Não tem. Aí tem os estabilizados, que a gente vai falar na aula de estabilidade. Primeiro, provimento efetivo, não em comissão nem função gratificada, né? Então, ele é nomeado, e o prazo, 3 anos. Então, ele consegue ter a sua estabilidade. Bacana? Fechou? Vem comigo. ABIN-CESP 2018, cargo de agente. O estágio probatório inicia-se na data da posse do agente público, findando-se com o término do prazo de 3 anos, né? E aí, professor? Primeiro, estágio probatório, eles são o quê? 3 anos, findando o prazo de 3 anos, que é o que eu mesmo lá do estágio probatório. Na data da posse, e aí, professor, está errado, é na data do exercício, né? Então, ele só pode ser avaliado no pleno exercício do cargo, porque ele toma posse, né? Você tem um prazo para entrar em exercício. Esse prazo para você entrar em exercício aí não conta para avaliação do estágio probatório. Então, é a partir do momento que você efetivamente começa a trabalhar. Logo, questão está errada, né? Questão está errada, né? Bacana? Vamos lá. ABIN-CESP 2018, né? Cargo de agente. Situação hipotética, né? Eu adoro essas questões que têm esse perfil. Situação hipotética. José, servidor nomeado para o cargo efetivo, passou pelo estágio probatório com nota 10. Olha aí, parabéns para o José, né? Passou no estágio probatório. Se ele passou no estágio probatório, significa dizer que ele adquiriu o estágio probatório, ele conseguiu a estabilidade. Ok. Na avaliação de desempenho do cargo, adquiriu a estabilidade no serviço público. Bacana. Nessa situação, a respeito da excelência do seu desempenho, José poderá ser exonerado do serviço público 6 meses após a conclusão do seu estágio probatório, caso apresente queda na produtividade 2 meses seguidos, né? Então, o que está colocando aqui? Que ele poderá ser exonerado. Está errado, né? Por quê, professor? Exonerado aqui não é punição. Como houve queda aqui, ele deverá ser o quê? Demitido, né? Exonerado era no caso que ele não fosse o quê? Habilitado em estágio probatório. E a regra de produtividade daqui do período está errada. Então, o erro está na palavra aqui, exonerado. Então, gabarito errado. Bacana, olha aí, ó. Aluno aqui da Lá Concurso consegue fazer uma questão como essa aqui de alta complexidade, né? Vários conceitos aqui trabalhados nessa questão. Gabarito errado. Vem comigo. Artigo 34, né? Artigo 34 da lei. O servidor estável, aprovado em outro concurso público, fica sujeito ao estágio probatório no novo cargo. Professor, servidor estável, exemplo, educação que eu adoro, militei lá. Eu era técnico, fiz o concurso, fiz o estágio probatório, eu adquiri a minha estabilidade, estou lá, servidor efetivo. Não estou contente com o meu salário de técnico, né? Faço o concurso de professor ou um concurso de analista. Quando eu faço um outro concurso, estou fazendo o provimento de um novo cargo. Claro, novo cargo, você vai ser avaliado nas novas funções, no novo exercício. Então, você vai ficar sujeito ao estágio. Ah, professor, mas já tinha sido aprovado anterior. Não interessa. É outro cargo, é outra história, é outra vida, é outra ficha funcional. Tá certo? Bacana, né? Parágrafo único. É uma exceção, tá, que vai dispensar
o servidor do estágio probatório. Regra geral, todo mundo em estágio probatório. A única exceção está aqui. Ficará dispensado do estágio probatório o servidor que tiver exercido o mesmo cargo em que já tenha sido avaliado, né? Então está aqui, vou explicar para vocês. Em 2000, o cara conseguiu estabilidade no cargo de técnico. Trabalhou até 2015, 2005 nesse cargo. Pediu para sair, tá? Pediu para sair, não gostava do salário, tá? Pediu para sair, foi embora, foi cuidar da vida dele. E aí, prof? E aí eu digo para você o seguinte. Ele pediu para sair. 10 anos depois, em 2015, por exemplo, ele faz um novo concurso para esse cargo. Né? Esse cargo. Significa dizer que, como ele já tinha sido aprovado no estágio probatório desse mesmo cargo tantos anos atrás, o legislador deu essa benesse para ele aí, né? Ele não vai ser submetido ao estágio probatório. Então, aqui esse parágrafo. Particularmente, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, não concordo com esse dispositivo. Tá? Para mim, uma outra ficha funcional, uma outra vida deveria ser aprovada, mas não sou eu que faço as leis, então está aqui para vocês a única exceção de dispensa. Tá? Aliás, são duas exceções no caso de dispensa do estágio probatório. Primeiro, essa aqui, né, se já era servidor, já tinha sido aprovado, e a outra naquela regra de transição das pessoas que adentraram no antigo RJU, né, antigo RJU do Pará, que eu já expliquei há minutinhos atrás. Bacana? Fechou? 10. Vamos continuar. Exercícios. O EPA CESP 2016, cargo de analista. Vem comigo. Assinale a opção correta, de acordo com o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Pará. O servidor aprovado em estágio probatório adquirirá a estabilidade do cargo ocupado. Exatamente. Isso aqui ele chamou de quê? De estabilidade por ofício. Então, o gabarito é letra A. Letra B. O servidor negativado em estágio experimental, ou seja, o estágio probatório, será demitido a pedido. Está errado. Demitido é uma punição. Ele será o quê? Exonerado. Exoneração nós temos dois tipos, a pedido por vontade própria ou de ofício. Então ele será o quê? Corrigindo. Será exonerado de ofício. Tá? Então anotem, será exonerado de ofício. Né? A gente vai falar isso com mais detalhes lá na aula de vacância. Né? C. O servidor não aprovado no estágio probatório será reintegrado em outro cargo público? Não. Ele não aprovado no estágio probatório, ele será o quê? Exonerado de ofício. Letra D. Não é exigido estágio probatório para o servidor investido em cargo público. Pelo contrário, né, regra geral, quem é investido em cargo público, ele está cargo público, né, de provimento efetivo, né, aqui ele colocou amplo, né, então aqui letra A, né, letra A, o servidor aprovado em estágio probatório adquirirá estabilidade no cargo ocupado, né, então porque ele vai coincidir, né, ele vai coincidir os 3 anos, então gabarito letra A. Resumindo, estágio probatório, resumo para vocês, cargo provimento efetivo, não há estágio probatório em servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, tem que colocar isso na sua cabeça, né? Na questão anterior, gerou um pouquinho de dúvida, né? Mas cargo público está incluso o efetivo e o comissionado, os dois ocupam cargo público, né? Então por isso que eu invalidei a questão. Finalidade, avaliar a aptidão do servidor no exercício do cargo, isso é importante, né? Duração, 36 meses. Fatores de avaliação são 5. Assiduidade, disciplina, capacidade, iniciativa, produtividade e responsabilidade. E o servidor não aprovado em estágio probatório. Quais são as consequências disso? Né? Se não estável, se ele não tem estabilidade, né, ele será exonerado. Né? Como assim, professor? Eu era técnico, tá? Então, assim, eu nunca... Primeiro cargo meu, fui lá, servidor público, não fui aprovado, fui inabilitado, você será exonerado. Agora, item B, se estável, por exemplo, eu era técnico, tá? Eu era técnico, já tinha estabilidade, fiz o concurso de analista. No cargo de analista, aconteceu o que comigo? Eu fui reprovado no estágio probatório, fui inabilitado. Então, como você fez a declaração dos cargos, você vai poder ser reconduzido ao cargo de origem, e a gente vai falar mais sobre isso na aula de recondução.
Bacana? Aí, aula top para vocês, aula completa, aula que eu tenho certeza que se cair qualquer questão de estágio probatório, você vai colocar no bolso, né? Vamos lá. Na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes, né? Então, na adversidade, muitos, né? Uns desistem, né? Tem que se colocar muitos, né? Enquanto outros batem recordes, né, cara? Olha aí, né? Então, cara, na adversidade você tem que crescer, criar energia, você está sendo submetido a uma situação diferente, cara, para poder ter um crescimento profissional, pessoal, moral maior. Tá? Então você tem que entender, tem que encarar sempre do lado positivo das coisas. Bacana? Tá aí para vocês, aula paga para vocês, estágio probatório. Forte abraço, fique com Deus. Tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte: o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.